Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Prof. Maria Andrade aqui, advogada, professora e mentora para a primeira fase do AB. Hoje eu tô aqui para fazer o nosso primeiro alinhamento semanal da mentoria coletiva. Neste domingo, os alunos receberam o simulado progressivo de alinhamento 1. Os alunos da mentoria, eles recebem todos os domingos um simulado lá no grupo do WhatsApp para fazer, que é o que vai guiar a nossa semana. Nesse começo de ano, a gente está enviando ali as atividades de acordo com a ordem do curso, né? O curso prático para a primeira fase da OAB, ele segue a ordem da prova. A gente começa estudando ética, depois vai para filosofia, depois vai para constitucional. E agora a gente fez esse simulado progressivo de alinhamento 1, que são 20 questões, uma de cada disciplina, que cai na primeira fase do exame de ordem. E eu vou fazer aqui, primeiro, nosso pódio dos alunos da mentoria coletiva. Eram 20 questões. O José, que aí já um colega que eu já conheço bem, acertou 10 questões, tá no topo do nosso pódio. Em segundo lugar, nós tivemos a Solange com 9 questões. E em terceiro lugar, a Ariane com 8 questões. Esse primeiro simulado, os simulados são sempre para fazer sem consulta. E esse primeiro simulado, ele mexe bastante com os alunos. Primeiro que a gente não viu esse conteúdo todo ainda. E segundo, que fica aquela pressão. É uma questão só de cada disciplina. Se errou, morreu aquela disciplina por ali. Então ele mexe bastante com a cabeça dos alunos e é essa a intenção dele. E é muito importante fazer ele. Os alunos do curso podem fazer esse simulado lá no passo 20, tá? Não sei se ele está exatamente igual ao simulado que os alunos da mentoria coletiva receberam, mas é dentro dos mesmos padrões. Só que lá não vai ter essa avaliação individual. Eu vou começar falando aqui do José, tá? O José teve um ótimo desempenho, ele teria sido aprovado, né? Acertando aí metade das questões. E o José me surpreendeu, porque eu já acompanho o José há um certo tempo e ele tinha muita dificuldade em constitucional. Quando eu vi que o José fez o simulado, que eu acabo, né, conhecendo assim bem os alunos, principalmente da mentoria coletiva, eu pensei, constitucional, o José com certeza errou. E não, tá? Era uma questão bem difícil de direito constitucional que tá nesse simulado. As questões do simulado são sempre muito difíceis, então são propositalmente escolhidas assim, tá? E o José não, o José acertou a questão de direito constitucional, fiquei muito feliz, parabéns. Inicialmente já esse parabéns pra você, José. Eu ali mais questões a questão de eleitoral, direito internacional, financeiro. Eleitoral e direito internacional são aí disciplinas que tem apenas 2 questões na prova mesmo, né, na prova geral lá. Mas vejam a importância de a gente saber responder essas questões também, porque isso pode ser decisivo na hora da aprovação, que foi no caso aqui da Solange, tá? A Solange, ela errou constitucional, que era algo que eu esperava que todos errassem, tá? Constitucional era algo que eu tava bem à espera que todo mundo errasse. Mas a Solange acertou 9 de 20. E a Solange, ela vem de um histórico que eu já conheço, assim, um pouco ela, de, às vezes, ficar... É a ansiedade. Eu sei que a ansiedade prejudica muito ela, porque tem muita coisa aqui que eu sei que ela sabe. Porém, por questões de ansiedade, eu acho que um pouco de pressão que ela mesma se coloca, acaba que, às vezes, não tem um resultado satisfatório ao ponto de ter sido aprovada. Fica ali no... faltando 1. E veja aqui, ó, direitos humanos, internacional, empresarial. Empresarial, acho que todos, quase todos também. Não, empresarial não, foi financeiro. Financeiro quase todos erraram, somente uma aluna que não. Então, a Solange, ela errou coisas assim esperadas também. Mas eu vejo que foi uma questão assim de bastante ansiedade, tá? Porque eu sei que tem coisas aqui que você sabe por já ter visto outras atividades que você fez, outros conteúdos. Mas a gente tem que trabalhar essa parte, a gente tem que fazer bastante simulado, ao ponto de você, né, a repetição traz a perfeição, ao ponto de você ficar tranquila em relação a isso, tá? Ter bastantes resultados bons, ao ponto de você entender que é possível que você consegue ser aprovada. A gente vai trabalhar isso. Depois a gente teve a Ana Paula, na verdade teve a Ariane depois, né, em terceiro lugar, que acertou 8 de 20 questões. Também errou de constitucional, que era algo, como eu falei pra vocês, bastante esperado. Eu tenho acompanhado as atividades que vocês têm feito e eu vejo que os alunos estão apresentando bastante dificuldade em direito constitucional. Então, isso era algo que eu tava esperando, tá? Errou ali o que muita gente errou também, fim de direito financeiro. Só quem não errou a questão de direito financeiro foi a Winnie, tá? O resto todo mundo errou e a gente vai trabalhar isso essa semana. O
eleitoral também. Eleitoral a gente vai trabalhar hoje, eu vou mandar atividade e artigos quentes, que foi algo que eu recém atualizei lá pro curso também. Eu vou mandar para vocês, eu quero que vocês façam com consulta no material, tá? Quero que façam aquele estudo ativo, por quê? Porque é isso, são apenas 2 questões? São. Só que também são 2 questões, de certa forma, bem previsíveis. E estudar direito eleitoral também não tem como ser tempo perdido, tá? Porque ali dentro de constitucional tem muita parte de eleitoral e direito administrativo também. E a prova da OAB, ela tá cada vez mais interdisciplinar. Dentro de uma questão que era para ser de determinada disciplina, se cobra um pouco de outra. Então, por exemplo, previdenciário e eleitoral, agora está sendo cobrado de uma forma separada dentro da prova, mas sempre foi cobrado ali dentro da parte de constitucional e administrativo. Então, é bem interdisciplinar. E quem consegue estudar daquela forma que eu falo que é o mundo ideal, né, e que consegue tirar o seu tempinho por dia para estudar, pesquisando no próprio Vadmecum, já se prepara muito para a segunda fase dessa forma. Se pegar o PDF de artigos quentes e localizar tudo no Vadmecum, essa parte de eleitoral, principalmente, que tem que andar o Vadmecum inteiro, que não tá tudo num código, tá? Tem na Constituição, tem legislação especial, então tem que mexer bastante no código. Faz com que vocês criem uma amizade com o código, que é essencial para a segunda fase. E a gente está se preparando para a primeira, mas a gente tem que mirar já na segunda fase também. E para a segunda fase, mais importante do que saber o conteúdo, é saber onde encontrar esse conteúdo dentro do código. E depois, para quando vocês começarem a trabalhar, a mesma coisa. Vai usar a internet depois quando começar a trabalhar? Vai. Só que na internet tem muita informação, muita coisa vaga, e se você não tiver o mínimo para saber se aquilo é real, se aquilo está atualizado, se é assim mesmo ou não, vocês vão se induzir a erro de muitas formas. Então, primeiro, quando começarem a trabalhar, primeiro vocês vão confirmar as coisas no código para depois ir buscar na internet. E aqui a gente já prepara a rotina do aprovado, já se assemelhando à rotina do advogado, tá? Então, eu vou mandar hoje essa atividade de direito eleitoral para vocês, esses artigos quentes de eleitoral também. Quem puder fazer no mundo ideal, pesquisando primeiro os artigos ali no seu Vadmecum, lendo. No artigo, eu escrevo tudo à mão, vocês estão vendo, ó. Tudo aqui que vocês responderam. Quando vocês leem um artigo no código, embaixo tem aquelas letrinhas miúdas que fazem... que te levam para outro artigo ou te levam para uma súmula, vejam aquilo também, tá? Sejam curiosos, o advogado tem que ser muito curioso. Vocês vão ser pagos para responder, para resolver os problemas das pessoas. Então vocês têm que saber resolver os problemas de vocês também. E uma coisa é saber, vocês não saber responder e resolver muitos problemas se atentando a essas letrinhas miúdas, tá? Leiam com atenção os artigos. Às vezes eu mando atividades e tem gente que fala assim: o PDF de artigos quentes está muito curto, achei pouco conteúdo. É que a FGV repete muitos artigos. E outra, você tem que ler com atenção. Tá? Você tem que ler a primeira parte até a vírgula, prestar atenção naquilo. Continua lendo, vai no código, lê essa letrinha miúda, vê para onde ela te leva. Ela vai te levar para outro artigo, que vai ter outra letra miúda, que vai te levar para outro artigo. Então, seja curioso, mexa bastante no código. A gente tem tempo até a prova, tá? Começando a estudar agora. Então, vamos tentar aproveitar ao máximo esse tempo. Isso serve para todos vocês. Então, a Ana Paula também foi dentro do esperado. Eu também errou essa parte de eleitoral, direitos humanos e direito financeiro também. Penal, processo penal só. E processo do trabalho. Tava ali dentro do esperado. Aqui a Ana Paula, que acertou 7 de 20 questões, também não teria sido aprovada nosso primeiro simulado. Temos essa colher de chá, a gente precisava aí mapear, ver como é que tá a galera, né? Errou ali a parte constitucional também, direitos humanos, eleitoral e financeiro, que esses são os que a gente vai trabalhar essa semana, tá? Eleitoral, financeiro, direitos humanos e terminadas atividades de constitucional. Também vou enviar mais conteúdo de constitucional para vocês, tá? E a gente vai trabalhar esses outros temas aqui. Processo do trabalho, processo penal, previdenciário, também foi dentro do esperado, tá? Nada fora do comum. A Winnie ficou aqui no nosso último lugar no nosso ranking, acertou 6 de 20 questões. A Winnie foi a única que errou a questão de ética. Nenhum dos outros de vocês erraram a questão de ética, tá? Todo mundo, e filosofia também, mais ninguém errou.
Então a Winnie, ela ficou em último por causa disso, tá? Então eu peço bastante atenção ali na parte de ética. A gente vai voltar a ver o conteúdo de ética na próxima semana. Semana que vem a gente vai começar a fazer revisões de ética e também atividades aqui na mentoria. E eu peço que você preste bastante atenção, tá? Eu vou produzir um conteúdo bem legal aqui pra vocês, pra gente sempre se manter em contato com essa matéria, porque é uma matéria que tem que gabaritar. Não pode estar errando ética. Ética a gente tem sempre que conseguir acertar. Ética não é uma disciplina que precisa necessariamente de videoaula, apesar de que semana que vem eu vou trazer esse conteúdo em vídeo para vocês. Ética, lendo o estatuto ali, o regimento, o regulamento, através dos artigos quentes do PDF e respondendo as questões, é uma disciplina que dá para perfeitamente vocês entenderem tudo e conseguirem ter um bom desempenho. Mas tem que estudar. Tá? Tem que estudar, tem que ficar de olho ali, tem que fazer essas atividades. Você errou também ali a parte de direito ambiental, administrativo. Ambiental, administrativo e constitucional são coisas bem interligadas, tá? É aquilo que eu falo da interdisciplinaridade das disciplinas. Então, essas disciplinas de 2 créditos, normalmente elas são muito interdisciplinares, por isso que eu não vejo motivo de não estudá-las, porque quando a gente está estudando ambiental, automaticamente está estudando o administrativo e o constitucional também. Quando está estudando eleitoral, também. Quando está estudando previdenciário, também. Então, não tem por que fugir dessas disciplinas, não tem por que pular. Muitas vezes eu envio atividades, envio conteúdo dessas disciplinas e muita gente passa batido por ter só 2 questões. Mas vejam, não é além dessas 2 questões serem aquilo que poderia ter aprovado, por exemplo, a Solange, essas 2 questões são absurdamente interdisciplinares. E pode cair qualquer questão de ambiental na parte constitucional, pode cair qualquer questão de previdenciário constitucional, qualquer questão ali de administrativo não. Como é que eu tava? Me perdi. Mas vocês entenderam, né? E essa parte de ética a gente vai voltar a trabalhar, então peço que você preste bastante atenção nesse conteúdo, que a gente precisa melhorar esse seu resultado aqui. Então, a minha visão geral desse nosso primeiro alinhamento aqui foi um bom alinhamento, tá? Foi um bom alinhamento, foi dentro do esperado. Eu vejo aqui essa questão da ansiedade, principalmente na Sol, acho que eu posso chamar de Sol, não sei se você se importa, me avise qualquer coisa, tá? Porque eu vejo que ela tem essa repetição de muitas vezes ficar por uma questão. Isso é algo que eu quero muito que mude. E eu vou fazer o possível por isso, e eu sei que ela vai fazer também, porque é muito dedicada. José, parabéns pelo topo aí do nosso pódio, né? Você é um grande vencedor de pódios, eu tenho certeza que vai ser aprovado também na prova. Você tem um histórico muito legal aqui com a gente. Tá de parabéns também pela questão ali de condicional, que eu sei que era uma dificuldade que você tinha, e eu pensei realmente que você ia errar aquela questão. Era uma questão bem difícil, e fiquei positivamente feliz de você não errou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de falar. E todos estão muito de parabéns também, tá? É um simulado bem difícil, como eu disse, apenas uma questão de tantos temas que pode cair de cada questão que tá ali. Então, todos tiveram um bom resultado, tá? Dentro dessas condições que é esse simulado, principalmente o pessoal do pódio, lógico, mas todo mundo teve um bom resultado. Ali no curso, quando eu faço o mapeamento desse simulado, desse primeiro simulado de 20 questões, tem muitos alunos que acertam somente 3 ou 2 questões quando fazem esse simulado, tá? É bem comum que isso aconteça nesse primeiro simulado progressivo. Então, sintam-se todos vencedores, não se esqueçam de todos os dias dar um passo rumo à aprovação. Quem quiser receber conteúdo diariamente ali pelo grupo do WhatsApp, participar da nossa mentoria coletiva, aproveite, tá? Me chame no direct, que eu mando o link para vocês. Esse link não tá ficando na minha bio do Instagram, tem que me chamar ou ir nos stories, que normalmente eu posto por lá também. É um valor mensal, é um valor bem levinho, tá? Você paga o mês que você utilizar essa mentoria. Eu vou deixar esse vídeo aberto para quem quiser conhecer um pouco do nosso nivelamento. Então, hoje eu vou mandar para vocês, se já tiver acabado o conteúdo de constitucional, que eu não lembro agora de cabeça, se eu tenho mais alguma coisa de constitucional para mandar para vocês. E depois eu vou mandar eleitoral, direitos humanos e financeiro, tá? Esse é o nosso cronograma dos próximos dias, que em breve eu retorno aqui para conversar com vocês mais um pouco. Comecem a aprender a mexer na plataforma do Zoom.
onde fazem encontros ao vivo ali pelo Zoom. Nós teremos encontros aí pelo Zoom também. Ah, eu não sei mexer no Zoom. Vai no YouTube, veja um tutorial, baixe o aplicativo, mexa, se familiarize com ele. Porque, como eu sempre digo, aqui a gente está se preparando para a prova e está se preparando também para a vida de advogado depois. E muitas audiências online são pelo Zoom. Então, se já quiserem, já faz o seu e-mail profissional ali de advogado. Claro, não vai falar para as pessoas que ainda é advogado, porque não é. Mas se quiser já deixar prontinho, já faça o seu e-mail de advogado para a gente utilizar aqui quando nós fizermos essas reuniões via Zoom para conversar. Eu quero entender um pouco também da rotina de vocês, acho que vai ser bem interessante. Então aproveitem já para deixar isso pronto, porque depois quando pegar a carteira é uma coisa a menos para se preocupar, tá? Já pode deixar no perfilzinho ali no Instagram, uma coisa assim, e eu vou falando aos poucos com vocês. Mas muitos parabéns pelo resultado dessa semana, foram ótimos os resultados. Tenho esses adendos aqui com vocês e esses são os conteúdos que nós vamos ver nos próximos dias, tá? Em breve a Prof retorna aqui para conversar um pouco mais com vocês. Então, um beijão no coração de cada um, que Deus abençoe, tá? Abençoe muito, muito, muito todos nós. Quando a desmotivação, né? Quando não tiver aquele ânimo aparecer, hoje, por exemplo, de manhã, no dia que eu não estava muito animada. Ontem não foi uma noite boa pra mim. Tava ali mexendo em programação, coisas que fogem um pouco, né? Que a gente tem que estar sempre se reinventando. E eu tava um pouco desanimada, mas eu absorvi tanto esse alinhem-se, organizem-se, dediquem-se, que não importa como tá o meu estado de espírito, eu faço aquilo que tem que ser feito. E eu espero que vocês também façam. Porque a vida fica muito mais próspera, fica muito melhor quando a gente faz isso. E eu quero isso para vocês também, tá? Então, Deus abençoe muito. Um passo por dia, uma aprovação. Não se esqueçam, todos os dias à noite. Eu mando o conteúdo que vocês devem estudar no outro dia. Quem precisa renovar o acesso, renove, porque do nada, a automação vai tirar todo mundo que não tá com o pagamento em dia ou que não tá inscrito, tá? É uma automação, não sou eu. Do nada isso vai acontecer, tá? Eu já adiei algumas vezes, mas eu não consigo adiar, sempre fui eu que programei isso. Eu não tenho como adiar pra sempre, tá? Tem que acontecer, a Hotmart também não me permite estar ali oferecendo um produto sem o pagamento das pessoas, tá? Um beijão da Prof e a gente se vê no próximo vídeo.